Olá para você que assiste a programação da TV Câmara Jacareí. Começa agora mais um programa Gente em Destaque. E hoje eu vou conversar com o sociólogo Ricardo Honório. Bom, Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, por aceitar a nossa entrevista. Vamos começar contando um pouquinho a sua história de como você se decidiu pela sociologia, que é uma história bastante curiosa, né? Você primeiro chegou a fazer engenharia, como é que foi isso? Isso, quando eu terminei o curso do antigo colegial, né, hoje chamado ensino médio, eu trabalhava em empresa, já era formado como eletricista, tive algumas oportunidades de trabalhar no Senai como instrutor de elétrica, e aí quando pensei na minha carreira, obviamente, o caminho foi engenharia elétrica, eletrônica. Mas tinha alguma coisa quando eu entrei na universidade que não me satisfazia. Me dava bem com as matérias, me dava bem com os cálculos, mas faltava alguma coisa. E aí não tive outra opção, senão lá abandonar o curso de engenharia e procurar algo que pudesse me satisfazer. Foi dessa forma que resolvi fazer o curso de sociologia. Começou a despertar em você, você estava contando um pouquinho antes da gente começar a gravar, durante uma aula do colegial, foi isso? Eu sempre gostava muito da aula de sociologia. Mas em especial um dia, quando a professora nos trouxe diversas revistas, isso em 1990, e pediu para que nós escolhêssemos a matéria que mais nos agradasse. E foi quando eu me deparei com a matéria que tratava do apartheid racial na África do Sul. E toda a matéria me incomodava muito, não só pelo regime do apartheid racial, da segregação contra os negros, mas alguns questionamentos que me colocavam quando eu li aquela matéria, que era pensar como um país de minoria branca poderia segregar milhões e milhões de negros. Então esses questionamentos, essas questões me faziam tomar muito gosto pelas aulas de sociologia. E como eu já estava envolvido também naquela época com o movimento estudantil, com discutir a participação popular, os movimentos sociais na construção da democracia, foi quase que um caminho que me levando para a área das ciências sociais, né? Quando você começou a fazer engenharia, você não começou a ler os livros dos autores de sociologia, nada? Eu só fui ler mesmo os teóricos da sociologia na universidade. Só fui me deparar com esses autores na universidade. E você estava falando que foi uma opção natural, porque faltava alguma coisa, né? Mas foi difícil para você largar o emprego, para sua família, que você quase formado engenheiro, largar para ser sociólogo, professor de sociologia? Sim. Quando eu tomei a decisão de entrar na universidade, fazer o curso de engenharia, foi uma felicidade geral, né? Uma família pobre, de repente ter um filho que vai fazer engenharia, é o sonho de todo pai. Do mesmo modo que foi uma alegria quando eu cheguei e disse, olha, estou deixando o curso, eu quero fazer outras coisas, estou me pedindo demissão da empresa, eu quero buscar outros caminhos para a minha vida, foi um impacto significativo. Eu lembro da tristeza do meu pai até hoje no olhar dele. Você chegou a ficar um tempo sem emprego, então, nessa época? Fiquei um tempo sem emprego. Fiquei mais ou menos uns 8 meses sem emprego. Aí na sociologia, na faculdade, você se encontrou. Aí foi o que você estava precisando. Foi um encontro maravilhoso. Eu me encontrei literalmente. E acabou que, logo quando eu entro no curso de sociologia, no primeiro ano eu me inscrevo como professor da rede pública estadual. Como professor não formado, mas como estudante. E já no primeiro ano, em março de 95, eu consegui entrar na sala de aula também. Então parece que as coisas se casaram, né? A vontade de fazer o curso de sociologia com a vontade também de ser professor de sociologia. Porque um pouquinho antes ainda você já era professor, mas professor de outras... Eu trabalhava como instrutor do curso de elétrica do Senai, né? Eu estava curso do Senai fora do Senai, né?
num curso de treinamento de jovens. Eu trabalhei com alunos que tinham a mesma idade que eu na época, alunos de 16 anos. E você também fazia parte do movimento estudantil aqui de Jacareí, né? Isso. O movimento estudantil de Jacareí tem uma história muito bonita, né? Em 1990, em várias escolas, os alunos estavam se organizando nos grêmios estudantis. E esses alunos sentiram a necessidade não só de se organizarem nas suas escolas, mas como também trazer uma organização municipal desses estudantes. E isso tudo foi despertando, né, essa necessidade de um movimento que fosse maior que propriamente a escola. E aí tudo calhou para que a gente pudesse fazer um trabalho em nível municipal na cidade. Foi uma época de ebulição também, né? Foi. A eleição do Collor, em 89, em 90 teve outra eleição também para governador. Então foi uma época bem politizada nesse sentido. Nós somos filhos, né, da redemocratização do Brasil. Então, quando em 90 nós estávamos fazendo essa discussão, quase que colheu os frutos daquilo que era o desejo da década de 80, né? Que o Brasil vivesse a democracia, que o Brasil se colocasse como um país em que nós pudéssemos manifestar as nossas ideias, os nossos pensamentos. E 90 foi essa expressão. Jacareí foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a colocar muitos e muitos estudantes nas ruas. Nem mesmo São José dos Campos, na época, conseguiu fazer aquilo que nós conseguimos fazer aqui na cidade de Jacareí. Você está falando de reuniões, manifestações, de conseguir colocar mais de 5 mil estudantes nas ruas, de fazermos passeata, de chegarmos até a Câmara Municipal e exigirmos que os vereadores implementassem uma lei que pudesse garantir transporte público e gratuito para os estudantes carentes da cidade. Foram dois momentos assim importantes. Me lembro até as datas. Em agosto e setembro de 1990. E nós conseguimos tudo isso. São José, ao contrário, não conseguiu. E nós conseguimos. E quando acontece, por exemplo, o Fora Collor, em 92, esse movimento já estava constituído na cidade de Jacareí. Então, colocar os estudantes de Jacareí, então, para fazer o Fora Collor, em 92, foi algo assim muito interessante também, porque nós todos já estávamos participando dessa discussão política na cidade, né? E antes de entrar na parte da sociologia, já que você tocou nesse assunto da turma politizada que era, hoje em dia como é que você vê os jovens nesse sentido? Eles estão preocupados com a política ou eles não se interessam tanto, mais como na sua época? Como é que você analisa isso? Olha, nós não temos nenhum dado concreto para afirmarmos, olha, o jovem hoje gosta mais ou gosta menos de política. Há diversos estudos a partir de algumas universidades que apontam que no Brasil em geral a participação política da juventude ela é muito diferente daquilo que se foi. Por aquilo que eu percebo da minha prática dentro da sala de aula, quando você vai discutir a participação política, o gosto pela política, os alunos têm muita resistência. Porque ainda há uma confusão muito grande que a discussão política necessariamente é uma discussão partidária, e que não é. Para você fazer com que o menino ou a menina possa ter uma outra interpretação sobre o que é a política, é um trabalho muito complicado. Mas nós temos, assim, alguns casos interessantes de alunos que vêm trazer algumas coisas diferentes para você, daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está discutindo com um colega. Hoje a internet, pelo meio do Facebook, principalmente, eles têm feito muitas conversas, mas infelizmente é um grupo muito reduzido. É a minoria, né? É a minoria. E o que, na sua opinião, precisava ser feito para mudar isso? Para eles terem mais interesse, por exemplo? Que todos nós, sejam pessoas que já adultas, os jovens, não tenhamos medo de perguntar, de questionar. A escola poderia ser um espaço importante disso, né? Que nós não temos medo de fazermos crítica da sociedade que está aí, dos erros que nós cometemos, daquilo que desejamos, né? Se a escola fosse um ambiente do pensar, como Rubem Alves cita em diversos de seus textos, nós poderíamos trazer uma sociedade que pudesse pensar aquilo que deseja para a sua cidade, para o seu estado, para o seu município.
não só em nível partidário, mas em nível político mesmo. Que caminho nós queremos tomar? Para que esse caminho aconteça, o que é necessário acontecer? Eu acho que a escola seria um caminho significativo. Não só a escola, mas eu acho que todos os grupos que queiram pensar uma sociedade diferente. As igrejas poderiam discutir também de uma forma mais interessante o poder, né, na sociedade. Não só como doutrinamento, mas como uma capacidade de questionar a ordem vigente, né, de questionar os modelos que se colocam como naturais. Eu creio que sejam essas instituições existentes que poderiam propiciar um debate mais efetivo a respeito da política. E agora falando sobre a sociologia propriamente dita, o que é a sociologia, Ricardo? A sociologia é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade, estudar a sociedade, estudar como nós indivíduos nos organizamos, nos estruturamos, como nós produzimos as nossas relações econômicas, nós produzimos as nossas relações políticas, para que a partir desse olhar de investigação nós possamos também apresentar não só críticas, mas também soluções para aquilo que acreditamos ser o objetivo de mudança, né, de transformação daquilo que está presente. Uma análise de comportamento da sociedade, você diria. Isso. E como é que se realizam esses estudos? Como é que esses trabalhos se aplicam na prática, esses trabalhos da sociologia? Primeiro que todo bom sociólogo tem que ter uma base teórica importante, fundamentada, e a partir disso, a partir do olhar do sociólogo, para aquilo que é o seu desejo de investigação, para aquilo que ele coloca um olhar de estranhamento sobre a realidade, ele propõe investigar aquilo que é o seu desejo. E aí precisa de um método de pesquisa que seja eficaz, um método de pesquisa que possa fazer com que ele possa esmiuçar aquilo que ele deseja como investigação, para que as interpretações da realidade sejam o mais próximas possíveis. Isso não significa que sempre o será. E também tem uma questão importante nisso tudo, né? O sociólogo nunca é aquele que está fora do processo. Ele é alguém também que está inserido dentro também, inclusive, do seu objeto de investigação. Então, é uma ciência que é maravilhosa, uma ciência que é a investigação de você mesmo dentro desse mundo que está aí. Vamos falar então um pouquinho das principais mudanças no Brasil, que eu acho que, com exceção daquela de mudarem do campo para a cidade, existiram outras, né? Fala um pouquinho sobre elas, sobre as importâncias dessas alterações aí. Rodrigo, uma das principais mudanças que eu vejo da sociedade brasileira nos últimos anos é a questão da inserção da mulher cada vez mais em determinadas atividades que antes elas não estavam. No mercado de trabalho, na política, nas igrejas, né? Você vê hoje mulheres que são pastoras, são as chefes de muitas igrejas. Isso é um fenômeno importante, essa é uma mudança significativa. A participação ainda, inclusive, das mulheres na política, embora no Brasil sejam muito pequenas em relação, inclusive, aos nossos países vizinhos aqui da América Latina, tem aumentado, Ana. Nós gostaríamos que fosse mais. Agora tem as cotas, né, das candidaturas femininas. Ou seja, os partidos políticos obrigatoriamente têm que ter uma porcentagem de candidatas mulheres, né? Isso é importante. Né? Mas eu creio que não basta simplesmente dar vagas para as mulheres, simplesmente colocarem seus nomes para o partido lançar. A necessidade das mulheres serem incorporadas nas discussões reais mesmo. Né? Nessas pesquisas que deram que muitas donas de casa foram candidatas esse ano e que algumas foram eleitas sem nunca terem disputado uma eleição. Isso é importante, né? Isso é uma mudança significativa. Uma outra mudança que eu gostaria de chamar a atenção também é essa percepção hoje que muitos jovens que não tinham antes da concentração do poder nas mídias na sociedade. Alguns grupos econômicos concentram muito poder da comunicação e esses meninos e essas meninas são questionadores disso. Eu creio que também isso é fruto dessa possibilidade hoje do menino ter acesso à internet e ele poder discutir esse controle. E uma outra condição que eu chamo a atenção também para as mudanças que aconteceram recentemente na sociedade
dessa possibilidade que nós temos hoje de estudarmos mais. O país não possibilitava os nossos jovens irem para a universidade. Nós conseguimos um passo importante, que foi dar acesso aos estudantes frequentar o ensino fundamental. Hoje ainda a condição do ensino médio é um problema para o Brasil, mas muitos faziam o ensino médio e não conseguiam continuar os seus estudos, principalmente os mais pobres. Hoje há diversos programas em nível estadual, em nível federal, que possibilitam as pessoas que queiram fazer um curso universitário poderem fazerem ou com isenção total, com bolsa total, ou com bolsas parciais, né? E creio também que essa nova regra de acesso às universidades públicas federais, onde 50% das vagas estão reservadas para alunos que fizerem ensino médio, né, nas escolas públicas, é uma possibilidade enorme de mudança. Você é a favor das cotas? Sou totalmente. Porque eu sou favorável à cota para as pessoas com necessidades especiais na empregabilidade. Eu sou favorável também à questão das cotas, participar efetivamente da vida política brasileira. Não tem por que ser contra as cotas, seja nas universidades públicas, estaduais. Eu creio que ela é importante, sim, como um fator de você criar um paliativo histórico sobre aquilo que sempre foram as diferenças sociais e as desigualdades sociais no Brasil. Tudo isso é sociologia. Também é sociologia. Tá certo. Bom, Ricardo, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já!